Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra online realizada pelo CREA Goiás, nessa noite em parceria com a IAGO, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás. Com foco na capacitação e valorização profissional, estão sendo ministradas regularmente palestras online gratuitas através da plataforma Zoom. Essas palestras abordam os mais diversos temas relacionados à área de engenharia, agronomia e geociências. Para ficar por dentro das próximas palestras a serem realizadas pelo Conselho, siga as redes sociais, como Facebook e Instagram, ou acesse o site do CREA Goiás e clique em Cursos e Eventos. A palestra de hoje tem como tema o bambu, a cultura de um futuro que se apresenta em Goiás, com o engenheiro agrônomo Dr. Rogério de Araújo Almeida, a quem agradecemos pela disponibilidade e apoio. Sobre os certificados. Aqueles que tiverem interesse em obtê-lo deverão clicar no link que eu irei enviar no chat durante a palestra. Ao clicar nesse link, vocês deverão preencher todas as informações solicitadas, como nome completo, título profissional, endereço de e-mail e telefone, e finalizar clicando no botão Enviar. Lembrando que esse é um formulário do Google Forms, por isso eu recomendo que vocês abram pelo Google Chrome. A partir de amanhã, o certificado ficará disponível no portal Mais Capacitação. Para baixá-lo, basta acessar o site do CREA Goiás, clicar em Cursos e Eventos e, em seguida, fazer o login na área do usuário. Lá vocês terão acesso ao certificado e ao material disponibilizado pela palestrante. Qualquer dúvida sobre esse ou outros eventos, vocês podem me ligar pelo 3221-6269 ou mandar um e-mail para cursos.creagoias@gmail.com. Eu vou disponibilizar esses contatos no chat também, se alguém precisar. Sobre as próximas palestras a serem realizadas pelo CREA Goiás e parceiros, eu informo que amanhã, no dia 5 de agosto, teremos a palestra Entender a Gestão de Projetos de Engenharia e Arquitetura com a engenheira civil mestre Tatiana Jucá, em parceria com a Dalmas Escola de Líderes. Já no dia 10 de agosto, a palestra é sobre o bloco de fundação de edifício, com o engenheiro civil Tiago Araújo Macedo, em parceria com o IDS Educacional. E no dia seguinte, teremos duas palestras com o tema Gestão de Risco e Implantação do Selo Procel em Edificações, com os engenheiros civis, Dr. Sérgio Botassi e engenheiro civil Wilson Falcão, em parceria com o IPALG Goiás. E no dia 12 de agosto, o tema da palestra será Infraestrutura de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos, com o engenheiro civil Diógenes Aires de Mello, em parceria com a Dalmas Escola de Líderes. Eu convido agora para fazer o uso da palavra o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Goiás, o engenheiro agrônomo José de Souza Reis Filho. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde a todos os presentes que estão aqui para participar de mais uma palestra, né? Hoje com o nosso amigo, ex-presidente da IAGO, Rogério Araújo Almeida. E agradecer primeiramente ao CREA por essa parceria com a IAGO. Várias palestras que estamos juntos, né? Já falamos de vários temas. O bambu é mais um tema muito importante. É uma cultura que está crescendo muito em Goiás, no Brasil, que tem uma série de utilidades, né, agronômicas e também várias utilidades. José Reis, só um minutinho. Desculpa interromper. É porque o áudio está um pouco baixo e o pessoal não está conseguindo ouvir a sua fala. Se o senhor puder aumentar um pouquinho ou falar um pouco mais próximo do microfone. Agora melhorou? Sim, melhorou. Então, agradecendo ao CREA, né, como eu já falei, aos presentes. Falar de Rogério Araújo Almeida, ele já foi presidente da IAGO. Eu o conheci lá na Escola de Agronomia, quando então era professor de mecânica e mecanização. Depois fomos colegas de mestrado. E, com o tempo, o Rogério se apaixonou tanto por bambu e vive tão intensamente a cultura do bambu que a gente já confunde, já passamos a chamá-lo de Rogério Bambu. Ele é tão empolgado que quando a gente vai em algum lugar que a gente encontra alguma coisa ligada a bambu, a gente fotografa e manda para ele. Então, Rogério, muito obrigado por estar aqui presente, atender o convite da IAGO e do CREA, e estar ministrando essa palestra.
e que as pessoas, os que estão presentes, aproveitem bem. No final, perguntem, né? O Rogério sempre é um professor, né? É um professor e sabe essa interação com as pessoas. Tá? Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Ludmila. Obrigado, Alcreia, por essa parceria. Neste momento, eu convido, então, para ministrar a palestra dessa noite o engenheiro agrônomo Dr. Rogério de Araújo Almeida, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, possui especialização em desenvolvimento comunitário, máquinas agrícolas e em tratamento e disposição final de resíduos sólidos e líquidos pela UFG. É professor da Universidade Federal de Goiás desde 1993 para os cursos de agronomia, zootecnia, engenharia florestal e especialização em tratamento e disposição de resíduos. Trabalha com agricultura familiar, mecanização agrícola e saneamento rural. É ex-presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Goiás, a EAGO, e atualmente coordena a rede de pesquisa e desenvolvimento da cultura do bambu no estado de Goiás, a Rede Bambu de Goiás, e também é conselheira do CREA Goiás. Se eu tenho a palavra, pode iniciar. Seu microfone está mudo, professor. Agora? Sim, estamos te ouvindo. Como está a altura? Está bem? Preciso aumentar aqui? Não. Não, está bom. Ok. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso, vou chamar de bate-papo, né? Essa palestra de hoje. Inicialmente, eu quero agradecer e parabenizar o CREA Goiás e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, a EAGO, a quem a gente agradece aqui na pessoa do nosso presidente, né, José Reis. É uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o bambu. Então, veja que o título da palestra é Bambu, Cultura de um Futuro que se apresenta em Goiás. Porque a gente entende que o bambu é realmente uma planta do futuro, né? Ele ainda não é uma realidade, mas ele já se faz presente aqui já há bastante tempo, né? E eu creio que nós estamos aí próximos a uma estruturação da cadeia produtiva do bambu no estado de Goiás e no Brasil. Esse é o nosso grande objetivo, ok? Eu vou desligar a minha câmera aqui para melhorar o sinal e vou iniciar, então, a minha apresentação. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a cultura do bambu, origem, algumas curiosidades, e depois eu vou mostrar possibilidades de uso do bambu, que são muitas possibilidades. Eu vou mostrar um pouco dessas possibilidades. E depois eu quero mostrar para vocês como é que estamos hoje no estado de Goiás em relação a essa cultura do bambu. A questão das pesquisas, a questão dos plantios comerciais e a situação hoje da Rede Bambu Goiás. Ok? Na sequência, a gente abre um espaço para as perguntas. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem aqui as denominações do bambu. O termo bambu, ele veio de fora, né? Mas nós usamos muito hoje. Porém, temos outros termos que são nossos aqui, que têm origem indígena, né? Jativoca, taboca, taquara. E aí a gente tem o taquari, que o sufixo, né, ari, taquari, diz respeito a coisas pequenas, né? E tem o taquaruçu. Então, sempre que tiver uma palavra de origem indígena que com essa terminação, o sul ou açu é grande, né? Itaúçu é pedra grande, né? E taquari é taquara pequena, taquaruçu é taquara grande, que seria um bambu de grande porte. Ok? Então, quando vocês ouvirem falar em alguns desses termos aí, pode saber que é bambu. Então, são tipos de bambu ou denominações diferentes para uma planta só que é o bambu. Então, nós fomos fazer um trabalho numa determinada região
e conversando lá com os moradores da região, perguntando se tinha muito bambu na região. E aí o morador, para nossa surpresa, disse que não tinha bambu nenhum lá não, que lá não tinha bambu. Aí nós ficamos sem entender, né, porque a gente foi muito bem orientado, né, sabíamos que tinha muito bambu. Aí continuamos a conversa, né, e num determinado momento, aí o produtor disse, olha, o que tem muito aqui é taboca. Aqui então um tabocal danado, agora bambu não tem não. Então, assim, para ele, taboca é uma coisa, bambu é outra coisa, para nós é tudo a mesma coisa, é tudo bambu, né? Taboca, taquara, jativoca, taquari, taquaruçu, tudo isso são nomes do bambu. Vou passar esse filme aqui para vocês, para mostrar que o bambu já existia aqui no nosso país há milhares e milhares de anos e era utilizado pelas comunidades que aqui residiam. Então, essa é uma zarabatana, a gente conhece, né? Eu me lembro que quando pequeno, conversando com meu avô, ele nasceu e se criou e morreu ali em Crixás, e ele cruzava o rio Araguaia com gado na época, né? E ele relatava que tinha ali muitas e muitas aldeias indígenas. O que a gente vê hoje de acampamentos com barracas nossas, na época era tudo aldeias indígenas, que você olhava rio acima, rio abaixo, onde tinha praia tinha índio, sabe? Então era muita gente que habitava ali. Nesse período da seca eles faziam lá os seus ranchos nas praias. E havia uma certa convivência. Diz que ele relatando que ele viu um índio caçando com a zarabatana e o índio conseguiu acertar uma arara numa altura aí de uns 20 metros, mais ou menos, com uma zarabatana. Eles usam nesse dardo aí um anestésico bem potente e o animal, então, adormece, né? E chega a morrer. Mas não faz mal para a alimentação, né? Para a ingestão das pessoas. Então, os índios já utilizavam essa zarabatana, utilizavam também na confecção de flechas, não o arco, né? O arco é mais resistente, usava outro material, mas utilizavam, né, a taquari, né, o bambu fino, para fazer as flechas, faziam muitos utensílios domésticos e armadilha para peixe. Então, assim, eles sempre utilizaram bastante a taquara, a taboca, ou o bambu. Vou passar um próximo filme aqui de um instrumento musical, né? É uma flauta de bambu de grande porte, parecido com aquele instrumento que tem na Austrália, o didgeridoo. É um instrumento que eles fazem lá com a madeira comida por dentro com cupim, mas também que faz com bambu, e os nossos indígenas aqui fazem com bambu, e vocês vão ver uma festa, chama Festa Taquara, de uma tribo indígena do Mato Grosso.
Então, vejo que o bambu, né, sempre esteve presente na vida das pessoas que aqui moravam. E depois, com a chegada do homem branco, né, com a nossa chegada, e os primeiros que aqui residiram, eles tiveram um convívio com os indígenas e assimilaram uma parte desse conhecimento, dessa utilização do bambu, da taquara, da taboca. Nós temos aqui alguns exemplos. Então, a confecção de esteiras, né, para cercas, a esteira aqui do carro de boi, quem vai nas comemorações aí da festa de Trindade, tem o desfile de carro de boi, vai ver que tem essas esteiras feitas com bambu, né, bem decorado. A confecção de balaio, peneiras, cestaria, o uso como energia, né, no fogo, e a construção de casas aqui de pau a pique. Né? Então, veja que a gente tem ripas de bambu aqui dentro e depois vem barreando isso aqui. Né? Então, o sertanejo aqui do estado de Goiás utilizava o bambu intensamente, né? E certamente aprendeu isso aí tudo com os índios. Né? E hoje tem no centro aqui um uso muito comum que se faz do bambu nas cidades, que é o espetinho para o churrasquinho. Esse todo mundo conhece. Né? Agora, mais recentemente, nós temos o uso também do bambu industrializado. Então, essa imagem aqui mostra o piso de tábua corrida, que é bambu, e todos os móveis aqui, tudo que a gente está vendo aqui que parece madeira, é o que a gente chama de madeira do futuro ou madeira de bambu. São ripas de bambu que são justapostas e coladas. Então, elas formam blocos e formam madeira, certo? Então, isso aqui é madeira de bambu. O bambu é uma planta que tem um crescimento muito rápido. Chega a crescer 1 metro em um dia. Isso se deve à questão de que existe aqui o meristema apical, né, que normalmente os vegetais têm, então a planta cresce a partir da ponta. Mas, no bambu, há um crescimento entre os nós. Então, veja que aqui no broto de bambu, a gente tem essas linhas aqui que representam os nós, e na medida que ele vai crescendo, já vai esticando como se fosse uma antena. Então, ele cresce muito rápido, pode crescer até 1 metro um dia. Essa imagem aqui mostra um broto de bambu. This one is particularly astounding in its thicker. It can grow up to 1 meter a day, fast overtaking the other plants around it. The taller it grows, the faster its growth rate, so that in a matter of days it towers above the undergrowth and continues reaching for the sky. Not bad for what is essentially a grass. It's bamboo. Então, vocês viram aí que o bambu, né, quem conseguiu traduzir, ele pode crescer até 1 metro no dia, então é um crescimento fenomenal, né? Não conheço uma outra planta que consiga crescer tão rápido, né, nessa fase inicial. E que vocês viram na imagem, bem no finalzinho, à medida que o como ia crescendo, ia soltando ali aquelas capas, né? Aquelas são chamadas de folhas caulinares. Então, nós temos 2 tipos de folha no bambu, a gente vai mostrar daqui a pouco. Existem mais de 1.300 espécies de bambu, né? Certamente deve ter aí, talvez, uma metade disso ainda que a gente não conhece. Né? No Brasil mesmo tem centenas de espécies de bambu desconhecidas. A maior floresta de bambu, ou maior floresta nativa com bambus, que é diferente, né? Na China tem florestas de bambu, que são bambus alastrantes, dominantes, que só tem um bambu. Aqui na região amazônica, ali, mais especificamente no Acre, nós temos a maior floresta nativa com bambu.
Então, a floresta amazônica com bambu, né, embrenhado na floresta, ali no meio, né, tem milhões de hectares de bambu. É a maior área com bambus nativos do mundo. Se encontra no Brasil, ali no estado do Acre. Tá? O bambu, ele é uma planta, né, uma gramínea, já foi dito agora há pouco no filme também, é uma gramínea. E ele se é encontrado naturalmente nessa região que vocês estão vendo no mapa, aí, essa parte verde. Então, é na região tropical. Então, na medida que você vai para os trópicos, onde esfria, você não vai encontrar bambu. Né? Pode ser no jardim, alguém que levou uma muda daqui, plantou e tal, mas não nativo. Né? E veja que o Brasil, praticamente o Brasil inteiro, né, está nessa zona e tem bambu. Então, nas Américas, o país que mais tem espécies de bambu é o Brasil. Então, o clima nosso é favorável à cultura do bambu. Quando nós falamos de bambu, a gente tem que entender algumas coisas. Então, o bambu, ou ele cresce entorcerado ou ele vai alastrando, mas o que dá dentro do chão, né, que eu estou mostrando com a setinha aqui, são os rizomas. Então, a partir do rizoma, a gente tem um broto. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um broto de bambu. Quando eu falo, eu vou comer um broto de bambu, eu estou me referindo a esta brotação aqui, certo? Quando está nessa faixa aqui de 70, 80 centímetros, a gente corta aqui na base, descasca, então essas cascas são as folhas caulinares, que na medida que o bambu cresce, elas vão se soltando, né? Aqui a gente vê algumas soltas aqui, e a folha verdadeira é a folha que dá nas ramificações, são essas aqui, essas menores, as verdinhas aqui. Então tem dois tipos de folha. Então, ele vai crescer como uma antena, cresce muito rápido, em 4 meses já atingiu a altura total. Aí ele perde essas folhas caulinares e começa aqui nos nós, aqui assim, ó, só que mais em cima, começa a soltar galhos. E nesses galhos aqui nós teremos, então, as folhas. Tá ok? Essa haste aqui nós chamamos de como ou vara. E o grupo, né, o conjunto de varas aqui nós chamamos de touceira. Ok? E as raízes são essas estruturas finas aqui, ó. Então, aqui é o rizoma e o que é fino aqui são as raízes. É ao contrário de que muitos pensam, o sistema radicular do bambu é superficial. Ele vai longe, mais raso. Nós temos 2 tipos de crescimento. O crescimento entoucerante, que está aqui representado, né? Então, veja aqui, ó, a gente tirou, mas aqui tinha uma vara, né? Aqui tinha outra vara, aqui o rizoma, tá? E aí, o aspecto é isso que a gente está vendo nessa figura. Então, você tem aqui o rizoma, do rizoma aqui a gente tem um pescoço, né? Outro rizoma aqui, aí tem um broto que vai sair aqui formando uma vara. Tá? E normalmente isso aqui, ó, 1957, aqui 58, aqui 59. A brotação ocorre anualmente no período das águas. Certo? Tem algumas espécies entorcerantes que esse pescoço aqui é longo. Então, ele não vai dar muito pertinho assim um do outro, igual a gente está vendo aqui, ó. Então, ele vai ser o quê? Vai soltar o broto mais longe um pouco, né? De tal forma que você consegue até passar aqui, andar dentro, né? Mas, esses bambus aqui, como esse que vocês estão vendo aqui, porque foi feito o manejo, mas ele dá tudo pertinho aqui, chega uma hora que você não consegue, ninguém consegue entrar aqui. Então, ele cria uma touceira muito fechada. E para uma exploração, é importante que a gente faça um manejo. A cada ano a gente tira as varas mais velhas, deixando sempre a touceira nova e com um espaçamento aqui, ó, satisfatório para se fazer o manejo. Porque senão vai ficar tudo fechado, aí os 10 anos, essas varas que brotaram, por exemplo, esse ano, daí 10 anos ela vai morrer. E aí que a gente costuma ver uma touceira de bambu feia, porque tem aquela vara morta lá no meio, a vara caindo, é porque não foi removido. Então, é necessário se processar, se fazer esse manejo, retirando as varas antigas e deixando as varas jovens. O outro hábito de crescimento é esse aqui, que é o alastrante. Muitos já devem ter tido a oportunidade de ver aquele bambu de vara de pesca, né? O Philostax aurea, que é isso aqui. Então, veja que aqui, olha, ele vai alastrando, ó. Ele toma conta de toda a área. Você não consegue, né, ter as ruas definidas como a gente tem nesse aqui, que é entorcerante. Aqui não, aqui ele alastra. Então, a diferença é que, olha o rizoma aqui como ele é diferente, ó. Ele solta uma guia aqui, o rizoma, aí vem aqui ele solta um broto.
Daí o rizoma continua. Às vezes dá 4, 5 metros, às vezes dá menos, certo? E vai soltando o broto e vai ocupando toda a área. Então, esse aqui, a gente tem que ter um certo cuidado se decidir plantar esse tipo de bambu, com esse hábito de crescimento, porque você pode vir a ter problema com o vizinho. Aqui eu vou ter alguns filmes aqui explicando o processo de implantação de uma lavoura comercial de bambu. Isso aqui é da Fazenda da Barra, lá em Nazário. Stefan que passou para a gente, né? Então, vamos lá. Então, foi feito, né? Normalmente, você faz um preparo de solo na área toda, calagem, né? Faz as correções necessárias. E nesse caso aqui, vai ter uma pastagem no meio e está sendo plantado bambu aqui. Então, passou uma grade e agora está passando um subsolador, ó. Então, está passando o subsolador apenas, depois duas hastes juntas aqui na frente, né? E está rompendo camadas mais endurecidas aqui no meio. Na sequência, vem abrindo as covas. Veja que vai um trabalho em série, né? Enquanto vai fazendo uma operação, o outro já vai fazendo a outra operação. E quando foi feita aqui a abertura de cova, viu que ele usou um artifício aí, né? Amarrou um saco atrás com uma corda. Quando o saco estava dentro da cova aberta, aquilo implicava no espaçamento correto para a abertura de uma segunda cova, né? Então, bem interessante. Para quem não tem o piloto automático aí, pode usar a mão nesses artifícios. Aqui dá para ver, quando isso aqui estiver na outra cova, que está no espaço certo. Depois de abertas as covas, vem aqui fazendo adubação. No caso aqui está fazendo adubação orgânica, são dois produtos diferentes, eu coloco duas vasilhas lá, aliás, um só, né, porque está andando rápido. Então, vai fazendo adubação. Na sequência, mistura o adubo nas covas. Já faz essa incorporação. E aí, vem fazendo o plantio. Distribui-se as mudas, vem com a carreta aqui distribuindo as mudas. Veja que estou utilizando mudas grandes, isso é uma vantagem, apesar de que o custo é maior, mas ganha-se tempo com isso, né? Depois faz o plantio, retira a sacola, faz o plantio na cova. Feito o plantio, água. É muito importante molhar bem, logo após o plantio, para o solo ficar bem firme, né, no torrão. E se não chover, é importante ir molhando para garantir o pegamento dessas mudas, apesar de que a gente planta no período das águas, mas não pode escorrer o risco, tá? E molhando dessa forma aí, enquanto não está chovendo, você consegue o pegamento quase 100%. E aqui a gente tem uma vista de uma floresta de bambu comercial. Essa floresta aqui, acho que já está no 6º ano, de propriedade do Paulo Faria, nosso colega de trabalho aqui na UFG. Isso fica no município de Itapuranga, Goiás. Deixa eu voltar lá, essa aqui. Então, isso é Itapuranga. E aqui, já outra floresta em Araçu. Essa floresta aqui foi a primeira desse bambu gigante, né, plantada em Goiás. E essa floresta hoje ela está na fazenda experimental da Emater. Tem duas florestas lá, essa aqui tem por volta de 13 anos. Já foi manejada, né, por isso que tem um espaço razoável entre as varas, entre os cômodos. Mas aqui é para vocês terem uma noção do aspecto de uma lavoura comercial de bambu.
Então, veja que fica bem limpo, porque há um sombreamento muito grande, né? Praticamente não nasce nada aqui embaixo, tá? Essas varas de fora são as varas mais novas. Essa aqui, por exemplo, é bem recente. Olha, as folhas caulinares estão se soltando agora, tá? E as varas maduras, elas estão por dentro. Ela tem outra coloração e você vê aí a presença de líquens. Então, são as varas maduras. Ok? Araçu, Goiás. Então, o que eu havia dito aqui, como ficou um tempo sem fazer manejo, então você vê essa vara aqui, por exemplo, né, ela já secou, já caiu aqui, ó, então fica um aspecto feio, né? Tem outra aqui. Então, essas varas já deveriam ter sido cortadas há um tempo atrás. E nós teríamos sempre uma touceira jovem. Quando eu falo que uma touceira é jovem, eu tenho a idade da touceira e tenho a idade da vara. Então, vamos imaginar que essa touceira aqui tem aí 8 anos, né? 7 anos. Se a planta mais velha teria 7 anos. No caso aqui tem 13 anos a touceira, mas não tem nenhum como aqui de 13 anos. Mas eu posso ter comos aqui de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos, né? E esses mais de fora podem ser comos do ano. Normalmente são os comos do ano. Então, a gente faz uma marcação, né? O que brotar em 2021, eu coloco o número 1 aqui, e aí daqui 10 anos, eu sei que esse aqui é o número 1, que foi de 2021. Então, eu vou saber exatamente quantos anos tem cada como. Aí eu posso projetar o corte. Né? Eu quero cortar varas com 5 anos. Então, sempre que tiver 5 anos, eu vou chegar lá, que tiver o número X, lá, o número 5, eu vou cortar. Agora, eu quero dar para vocês alguns exemplos de uso do bambu. Eu vou passar rápido, porque são muitas imagens, né? E não tem necessidade também de ficar explicando, né? Tem que ser rápido mesmo. Mas é só para vocês terem uma noção do que eu posso fazer com bambu. Porque quando você conversa com um produtor, mas ele me pergunta, eu vou plantar bambu para quê? O que eu vou fazer com bambu? Normalmente o produtor tem uma touceira de bambu, ele está querendo acabar com ela, que diz que é praga. Né? Nem fogo acaba. Que bom, né? Que tem essa resistência. Mas vamos ver os usos do bambu. Então, aqui, pensando no meio rural, eu posso fazer uma estufa simples como essa aqui. Evidentemente que vai molhar esse bambu, não vai durar muito tempo, mas eu tenho na propriedade, eu posso trocar quando eu trocar o plástico. Então, o custo é muito baixo, né? Eu posso fazer o telhado com o próprio bambu, fazendo capa e bica aqui, ó, com bambu. Eu posso fazer construção de pau a pique com bambu. Isso aqui é um outro sistema, e que abre o bambu e faz tipo uma esteira. Então, o rendimento é muito grande. Você faz a estrutura, coloca as esteiras e vem barreando aqui, com barro argiloso. Então, tem um rendimento muito bom, isso dá para fazer no meio rural. Na China, utilizando lá como andaime, então, assim, é uma coisa impressionante, um bambu fino aqui, eles amarram com fitilho aqui, ó, cinto de segurança aqui, passa longe, olha a altura que esse cara tá. Então, é impressionante, quem vê isso aqui acha que é brincadeira, mas é tudo vara de bambu. Existe toda uma técnica para se fazer com segurança, né? Mas olha aqui, são 20, 30 andares aqui, tudo andaime, tudo no bambu. Ponte, isso aqui é na Colômbia, uma ponte toda no bambu, um vão de 30 e poucos metros, né? Asfalto em cima, passa carro aqui. Aqui um gazebo, uma construção com bambu. Veja que os beirais, eles são amplos, né? E aqui nunca o bambu vai ter em contato direto com o solo. Então, o pessoal fala que é importante na construção com bambu utilizar boas botas e bom chapéu, para evitar o efeito da umidade da água da chuva, que pode ajudar a deteriorar o bambu mais rápido, né? Mas ele bem protegido e tratado, ele vai durar até séculos. Outra residência aqui com bambu, um sobrado, vê toda a estrutura, os pilares, tudo em bambu, olha aqui, ó, direto no concreto, você não vai em contato com o solo, isso aqui no Equador. Isso aqui é Hidrolândia, aqui em Goiás, aqui pertinho de Goiânia. O Christopher, né, um engenheiro civil, parceiro nosso, que fez essa construção, é a casa dele.
né? Então, veja que todos os pilares, tudo com bambu, bem bonito. Existem normas já, normas brasileiras, a NBR aqui, da BNT, são 2 normas para construção com bambu, são as primeiras, ó, de dezembro de 2020, tiveram dezenas de reuniões com os técnicos no Brasil, né, basicamente no estado de São Paulo, e teve uma reunião fora de São Paulo que foi realizada no CREA Goiás. Nós convidamos, o pessoal aceitou, tivemos uma reunião da confecção dessas normas realizada aqui no CREA Goiás, aqui em Goiânia. Então, essa primeira norma fala das estruturas de bambu, projeto, e a segunda, determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu, sobre os testes estruturais do bambu para utilização na construção. Então, nós já temos as primeiras normas brasileiras para orientar as pessoas que queiram construir com bambu. Exemplos de construção com bambu, então, quer dizer, são casas chiques, né, bonitas, bem feitas. Olha que maravilha o ambiente interno dessa casa. Isso é muito bonito, eu acho. Aqui outras estruturas, né? Você vê que essa treliça aqui feita, né? As junções de metal, as treliças em bambu, forro aqui com bambu, né? Várias obras, aqui o aeroporto lá em Madrid, eu estive lá, eu tive a oportunidade de ver isso aqui. Então, isso aqui na Alemanha, né? Isso aqui acho que é no México. Então, olha aqui os móveis também com ripa de bambu. Olha isso aqui, né? A coisa mais linda, o bambu está ali fora, né? Isso que eu estou falando, bambu itocerante, ó, sem manejo, você não consegue entrar aqui dentro. Mas isso aqui tudo de bambu, tá vendo? Pisos, móveis. Aqui mais uma construção com bambu, bem orgânica, no meio da floresta. Outra aqui. Isso aqui acho que é no México também. Veja que eu tenho os bambus roliços, né? Construindo aqui as estruturas todas, é muito bonito, os móveis. Eu posso usar o bambu laminado colado, isso aqui no piso, né? Além de ter a lâmina, esse bambu ele sofre uma pressão muito grande, então ele fica muito denso, então ele é resistente à abrasão e resistente a cupim, né? Então não tem necessidade de tratamento aqui para insetos, né? Muito, muito resistente. Ele é mais resistente aqui, duas espécies de bambu, ó, isso aqui vermelho, é mais resistente à abrasão do que maçanduba, ipê e peroba rosa. Então, o desgaste aqui foi maior para esses aqui em relação ao bambu. Então, é um piso de excelente qualidade. Portas, revestimentos, piso, cadeiras. Isso aqui é muito comum hoje aqui em Goiânia, lojas americanas, Leroy Merlin, supermercados diversos, aí você encontra e tábua de cortar carne, né, que é bambu, cortar pão. Vara de pesca, isso aqui é uma confecção de uma vara para pesca em alto mar, tem uma resistência superior a uma vara de fibra de carbono, caríssima uma vara dessa aqui, é feita sobre encomenda. Shape para skate, agora skate esporte de moda, né, das Olimpíadas e foi um sucesso, muita gente agora vai querer usar skate aí, pode usar com shape de bambu. Isso aqui é feito em Goiânia, né, para colocar em uma toalha, sabonete, isso aqui também. Sandálias, luminárias, enfeites, muitos, né, diversos. Cestaria, aqui o balaio a gente conhece bem, né? Essa cestaria, isso aqui é de uma artesã aqui de Nerópolis, né? Ela tem 30 e 40 modelos diferentes de cesta, né? Fantástico. Goiânia também, incensário. Colheres, aqui é de Mogi das Cruzes, o Rodolfo, né? Um parceiro nosso aqui, artista, artesão, faz essas colheres com perfeição, isso feito basicamente à mão, né? Tem algumas máquinas, né? Lixa tudo na mão. Bicicleta de bambu, né? Essa aqui foi desenvolvida aqui em Goiânia pelo Silberto, hoje ele está em Brasília se recuperando do Covid, graças a Deus, né? Ele conseguiu se recuperar depois de 52 dias hospitalizado, e se recuperando ele vai para São Paulo, eles estão montando uma indústria lá, eles vão fabricar essa bicicleta aqui com lâmina de bambu, vai ser fabricada em São Paulo, isso aqui é no Rio Grande do Sul, né? Então você tem várias possibilidades aí, isso aqui acho que é o Rio de Janeiro. Instrumentos musicais diversos, né? Aqui instrumento de percussão, mas pode ser de sopro também, tem vários, a gente viu um exemplo. Representa uma grande possibilidade aqui de inclusão social, né? Pessoas aí, idosos, às vezes pessoas com deficiência física, eles podem fazer, né, artesanato e coisas de objetos de bambu para ter uma renda. Cadeira, novamente, ele é muito flexível, se aquece, você consegue fazer essas curvas. Então, isso permite uma imensidade de ideias, né, de execuções.
Olha aqui, móveis, dá para ver que a marca dos nós do bambu, né? Bem bonito. Pode usar também o bambu roliço aqui, em sofá, em cama, etc. Aqui utilizou, né, também o rizoma, a parte do rizoma, que é bem bonito. Bambu roliço, roliço também. Mais um. Carvão, uso energético, nós podemos usar o bambu como pellet, como briquete, como cavaco, o próprio bambu como lenha. Podemos fazer carvão, o poder calorífico é semelhante ao do eucalipto, o custo de produção é menor e a produtividade é maior, então é muito vantajoso. Então nós podemos usar de todas essas formas aqui, inclusive podemos produzir aqui a celulose do bambu, que tem uma fibra longa, comparável aí à fibra do pinus, utilizada nessas embalagens comerciais, embalagens de remédio, de saco de cimento, de sabão em pó, etc. Todo mundo já pegou uma caixa de papel que é feita com fibra de bambu também, né? E também pode ser utilizado na produção de álcool, né? Já que tem rico em amido. Então, tem vários usos aqui, né? Briquete, pellet, né? O carvão, o cavaco, que é o mais usado, e aqui pellet. Carvão do bambu maciço, né? Um carvão bonito, como esse bambu não é oco, então, assim, fantástico para a gente fazer carvão. Seu dendrocálamos estrictos. Saco de cimento, saco de alta resistência, sal mineral, tudo tem que ter fibra de bambu, por conta do comprimento dessa fibra. Tecidos, de maneira geral. Alimentação bovina. Isso aqui é na propriedade do Paulo Faria, lá em... esqueci agora, depois eu lembro. Ele corta os bambus fazendo um manejo, né? E o gado come a folha, né? Deixa eu tentar ligar aqui para vocês verem a boca boa do gado comendo aí as folhas do bambu, ó. Então, assim, em Itapuranga, a propriedade do Paulo, nós fizemos análise do teor dessas folhas aqui e encontramos uma média de 21% de proteína bruta. Então, não é à toa que o gado adora comer essas folhas de bambu, principalmente no período seco, né, que as pastagens vão secando. Você corta uma vara de bambu, o gado vem de longe para comer. O broto de bambu, broto comestível, então aqui é uma toceira de bambu. Aqui o Tom Bolato, saudoso Tom Bolato, um grande entusiasta do bambu, faleceu uns anos atrás. Então, nós cortamos o broto de bambu, ó, descascamos, né? Limpamos a parte interna aqui, tá vendo? Vai limpando, depois fatia e ferve. Então, nós fizemos cursos aqui em Goiânia para ensinar as pessoas a produzir o broto de bambu. Tem que ferver porque ele tem uma substância tóxica aqui, um ácido cianídrico, por exemplo, da mandioca brava. Mas uma vez fervido aqui até eliminar o sabor amargo, está apto a ser consumido, né? Então, a gente tem formas de consumo, por exemplo, pode assar também, que vai eliminar o ácido, e pode usar agora, aqui já cozido, você pode usar em receitas, substituindo o palmito, né? Então, dá para fazer com arroz, com frango, pastel, né? Dá para fazer de várias formas, ou fazer uma conserva e comer ali como tira-gosto, ali, tomando uma cervejinha. É comercializado isso aqui no Casarão, aqui em Goiânia, isso aqui Ceasa, em Goiânia, então a forma de comercialização. Em algumas feiras você já encontra ele processado aqui em Caldas Novas, aqui em Goiânia, né? Esse aqui é do Vulgares, ele vai adquirir esse aspecto rosado aqui, uns ficam mais amarelados, outros ficam um pouquinho mais claros, depende muito do processo aí, do preparo. Podemos usar também para fazer aqui as cercas, aqui na Bahia, Porto Seguro, né? Uma cerca bem simples, fácil de fazer, as galinhas não conseguem passar aqui, é bem legal. E tem esse tipo de proteção, de divisória, de cerca, né? Já alinhando aqui um paisagismo, né? As coisas bem bonitas, né? Ó, brinquedos. Tem também um bambu ornamental em vasos, né? Muito comum, moçô, aquele bambu torto, né? Que ele é entortado. Mais proteção, mais cerca aqui, um pórtico de entrada. Outros tipos de cerca aqui, ó, tá vendo? Com trança, com desigualdade, aqui o tipo de trança também, aqui só o bambu mesmo. Então, você tem várias possibilidades, olha aí, ó. É uma infinidade, tendo criatividade, você consegue fazer coisas maravilhosas aí com bambu. Pergolados, coberturas, toldos, etc. Né?
Uso na lateral de uma rodovia com guardrail, né, para proteção. Se o carro se desgovernar, ele vai bater aqui, vai quebrando o bambu, amortece o impacto. Depois, quer dizer, não tem muito dano no carro, você tira o carro, o bambu vai brotar depois, outro ano, então, assim, recupera, né? Muito melhor do que um guardrail aqui de aço que vai cortar o carro, vai destruir o carro. Isso aqui, indo para o aeroporto lá em Salvador, né? Você pode ter túneis aí para proteger, para sombrear a estrada. Tem alguns animais, esses roedores aqui no Brasil, são endêmicos do bambu, eles só vivem no meio do bambu, né, no bambu nativo. Se acabar com o bambu, eles vão ser extintos também. A exemplo do urso-panda, né, na China. Tem vários pássaros que fazem o seu ninho aí nos bambuzais. Na nossa floresta de bambu, nós fizemos um manejo lá. Eu verifiquei ninho de bambu, ninho de passarinho, em todas as torceiras. 100% das torceiras tinha pelo menos um ninho de passarinho. Então, é uma coisa impressionante. Eles gostaram muito daquele ambiente ali do bambu para fazer sua nidificação. Aqui é um exemplo, né? Esse aqui é na escola. Olha que beleza, ó, rolinha aí, bem tranquila. Aproveita a inserção dos galhos aqui laterais e faz o seu ninho. O uso do bambu no tratamento de esgoto, isso é um trabalho de um aluno meu, de mestrado, o Ivan Mendonça. Então, esse esgoto aqui é já tratado, mas olha, bem poluente, sendo jogado direto no meia-ponte, né? Quer dizer, é uma tristeza. Nós pegamos esse esgoto, aplicamos no tambor bambu, né? Aplicamos aqui, ele passou pelas raízes do bambu, foi tratado, olha a saída aqui, ó, praticamente água, né? 96%, 98% de eficiência na remoção de matéria orgânica. Então, o bambu é extremamente interessante no tratamento de esgoto. E você tratando esgoto com bambu, você vai fazer o quê? Você transforma o esgoto em bambu. E aí, o que eu vou fazer com tanto bambu? Tudo aquilo que a gente mostrou até agora, que é uma catedral, uma igreja, piso, móveis, etc. Muito bem. Agora, vou passar para outra parte da nossa apresentação, que eu quero falar um pouco agora da história da Rede Bambu Goiás e como é que estamos hoje em relação à cultura do bambu. Deixa eu tentar passar aqui, ok. Então, veja bem, em 2013, apesar que já tinha pessoas trabalhando com bambu aqui em Goiás há mais tempo, né? O Roberto tem mais de 30 anos que trabalha com bambu, o Roberto Magno, que é o nosso guru aí do bambu, uma das pessoas que mais entende de bambu no mundo, né? Que já rodou o mundo inteiro atrás de bambu, na Índia, na China, América Central, Acre, tudo mais, né? Ele que plantou aquele bambuzal lá de Araçu. Então, ele já conversava com a gente sobre o bambu. Em 2013, teve um edital do CNPq para se fazer pesquisa com bambu. E a gente precisava construir um projeto. Então, nós lemos o edital e reunimos pesquisadores, técnicos e produtores e escrevemos, então, o nosso edital, o nosso projeto. Esse projeto tinha 6 subprojetos, né? Então, a gente tentou contemplar todas as áreas do edital, ou pelo menos a maioria, e aqui, naquele momento, nasceu a Rede Bambu Goiás. Então, assim, foi a reunião dessas pessoas que deu início à Rede Bambu Goiás, então, 2013. Então, o projeto foi aprovado, era muito dinheiro, né? 900 e tantos mil reais, mas foi liberado um pouco aqui de recurso de capital, né? Menos da metade. E as bolsas, né? 253 mil reais de bolsa, não foi liberado nada. Então, isso comprometeu o nosso trabalho, mas nós aproveitamos da melhor forma possível o dinheiro que foi liberado, equipamos laboratórios, compramos equipamentos, material de consumo, e hoje a gente tem uma estrutura boa para a gente dar continuidade aí na consecução das pesquisas. Então, o nosso projeto chama Estruturação da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Cultura do Bambu no Estado de Goiás. O objetivo é estruturar a cadeia produtiva a partir da pesquisa, né, dos resultados de pesquisa. Então, são esses 6 subprojetos, vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro aqui, avaliação morfológica e anatômica, coordenado pela professora Dalva Graciano Ribeiro, do ICB, da UFG. E nesse projeto dela, foram feitas expedições em áreas de vegetação nativa à procura de novas espécies de bambu. E para vocês terem uma ideia, nós encontramos 6 novas espécies de bambu, ou seja, espécies de bambu ainda desconhecidas da ciência. Isso em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.
Uma delas aqui em Hidrolândia, aqui bem perto de Goiânia. Então, assim, tem muito bambu ainda para a gente descobrir por aí. Um dos bambus, né, das espécies novas, aí é esse bambu, um bambu maciço, né, ele não é oco, então ele é bem interessante para, por exemplo, para fazer carvão, né? Então tem um potencial específico aí, então vale a pena a gente domesticar essa espécie aqui. Sendo espécie nativa, dá para plantar em área de preservação permanente, né, desde que a gente consiga fazer o manejo. O outro subprojeto é estabelecimento de protocolos de micropropagação, coordenado pelo professor Sérgio Tadeu Sibov, né? O braço direito dele é o Paulo Faria, né? Que é o nosso parceiro aí, produtor de bambu. Nesse projeto, então, foram desenvolvidos protocolos para produção de mudas em cultura de tecidos. Então, a gente tem aqui, numa biofábrica, um bioreator, essa vasilha aqui, eu tenho dezenas ou centenas de mudas aqui, que são clones, são mudas geneticamente iguais, né, que elas são produzidas a partir de uma gema ou de uma semente, e depois isso vai para o campo, né, faz aqui no viveiro, depois vai para o campo. Então, você consegue produzir mudas de qualidade, com uniformidade, rápido, né, e em quantidade grande. Então, esse é o objetivo de utilização da cultura de tecidos. Um teste que foi feito aqui, germinando semente em cultura de tecido e no sistema convencional. Então, veja que aumentou, né, diminuiu o tempo, né, da germinação e aumentou o percentual. Então, a gente colocando semente para germinar direto no solo, dava 4,5% de germinação. E in vitro, né, lá no sistema de cultura de tecidos, foi para 65%, 66%. Então, é também uma alternativa para se trabalhar com semente, quando a gente tem pouca semente, e o poder germinativo da semente do bambu, ele cai muito rápido. Às vezes a gente compra muita semente de fora e não germina nada. É por conta do tempo mesmo. Então, isso aqui seria uma alternativa para melhorar esses índices de germinação. A partir de semente, a gente viu que tem uma variabilidade genética muito grande, que é fruto de cruzamento. Isso pode ser importante, porque a partir daqui a gente pode escolher os melhores indivíduos, né, e fazer os clones a partir desses melhores indivíduos aqui. Então, foram feitas publicações aqui dos resultados desse trabalho. E nesse momento que se fazia lá a cultura de tecidos, havia muita contaminação. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é contaminação, né? Então, o explante que acaba morrendo e tinha vírus e bactérias, né? Fungos e bactérias. E aí, a gente ficava pensando, né? De onde vem esse fungo, essa bactéria, uma vez que houve todo um processo de esterilização cuidadoso aqui do explante. Então, esses fungos, essas bactérias só podiam estar dentro do tecido, que a gente chama de endofítico. E estando dentro do tecido e não estava fazendo mal para a planta, então significa que é benéfico. É assim como a nossa flora gastrointestinal. Então, há uma convivência. Então, a partir desse momento, a gente começou a passar esse material para a professora Leila, do ICB, e o professor José Daniel, do IPTESP. O José Daniel trabalha com as bactérias, a Leila com os fungos. E a gente começou a avaliar, né, e para verificar qual seria o efeito desses fungos e dessas bactérias. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente pegou isolado bacteriano de bambu e a gente colocou semente de arroz aqui no meio de cultura, com essas bactérias. Cada letrinha dessa aqui é uma bactéria diferente. Ó. Aqui é o 34C, aqui o 12C, aqui o 8, aqui o 5. E o controle é sem a bactéria, só no meio de cultura. Se vocês observarem o tamanho da plantinha de arroz aqui e o tamanho das raízes, e se eu comparar com esses outros aqui, por exemplo, com 13C, olha o comprimento dessa raiz, 5 vezes a mais do que o outro, olha o que é a planta. Então, veja que essa bactéria está produzindo alguma coisa que está beneficiando o crescimento dessa planta aqui. Então, isso é a agricultura 4.0. A agricultura do futuro, a gente ter material, por exemplo, micro-organismo, que traga aqui, por exemplo, que possa produzir hormônio de crescimento, que vai ajudar no crescimento da planta, ou que pode ajudar na resistência à seca, ou que pode ajudar em outras questões. Aqui, um outro uso para as bactérias é na solubilização aqui de fosfato. Então, o solo de cerrado é pobre em fósforo, você inocula essas plantas com essa bactéria, por exemplo, essa aqui, ó, e ela consegue solubilizar o fósforo do solo, disponibilizando para a planta. Então, tudo aqui são bactérias de bambu. Cada coluna dessa aqui é um material diferente.
E aí tem outras questões também, produzindo biocombustível, produzindo outras substâncias, glicerol, glicose, etc. Então, assim, tem um potencial enorme para a produção aqui na biotecnologia. Foram feitos aqui, por exemplo, a avaliação da capacidade de degradação de hidrocarboneto e fenol, usando essas bactérias de bambu. Imagina você ter um despejo aí de petróleo numa área e, de repente, como é que você tira isso? Né? De repente, você pode usar essas bactérias que vão degradar esse petróleo, né? Fazendo aí uma remediação da área. O subprojeto 3, implantação do viveiro e produção de pesquisa, nós implantamos um viveiro de mudas e plantamos uma coleção de espécies de bambu, buscamos mudas de bambu em Tatuí, São Paulo, nos projetos 1 e 2, o Roberto Magro doou a coleção de bambu para a gente, foram nossos primeiros plantios, né, com umas 15, 16 espécies diferentes, e hoje a gente tem na escola essa coleção, nós multiplicamos essa coleção por 8, doamos para 8, né, instituições e pessoas diferentes, por exemplo, aqui para o Vitor Marçal em Brasília, foi essas espécies que numeradas aqui, ó, Philostax maquinoi, bisete, Philostax bambuzoides, Kimonobambusa quadrangulares, um bambu quadrado, a gente produziu muitas mudas, doamos aí. Então, hoje a gente tem aí 8 plantios aí de regiões distintas aqui em Goiás e Brasília, e que a gente pode comparar o desenvolvimento dessas plantas em ambientes distintos também. Os mapas dessas florestas, ou dessas coleções, no caso, está aqui, né? Então, a gente tem aqui uma boa distribuição no estado de Goiás, uma na Embrapa e outra Vitor Marçal em Brasília, né? Em Goiânia tem 2 aqui, Secretaria da Agricultura e UFG, em Nazário, Goianira, Rio Verde, Hidrolândia, Caldas Novas, Itaporanga, Nerópolis e Alexânia. Aqui as espécies que a gente tem na coleção, né? Tem dezenas de espécies aí que a gente plantou. Tem algumas que a gente nem sabe, por exemplo, o número 200, que eu nem sei o que é, mas está no campo. Então, aqui foi o primeiro ano, essa parte cá, esse aqui já é o segundo ano, né? Depois fizemos o terceiro plantio e o quarto. Então, a gente tem 60 e poucas espécies hoje no campo. O subprojeto 4, o fomento e difusão na produção de mudas, nós multiplicamos, compramos 10 mil mudas, doamos e multiplicamos umas 1.000 mudas e doamos. Essas aqui, por exemplo, a gente mandou para Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Acre, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A gente mandou para Portugal também. Então, veja que a gente distribuiu, né, mudas aí para o Brasil inteiro, praticamente, e a gente tem acompanhado o desenvolvimento dessas mudas. Por exemplo, eu plantei esse Dendrocalamus strix no Paraná, lá em Curitiba, e não foi para frente. Né? Assim como o Moçô não vai para frente aqui em Goiás. Esse aqui é uma escola família agrícola em Goiás Velho, FAG. Nós doamos mudas e fomos para lá, fizemos a palestra, ensinamos os filhos de agricultores, são todos filhos de agricultores, ensinamos a multiplicar e a conduzir, a plantar e cuidar do bambu. Né? Então, até eu quero voltar lá agora para ver como é que estão esses bambus nas propriedades deles. Então, a gente ensinou e doou as mudas, e eles vão tocar para frente. Nós fizemos curso aqui, por exemplo, curso de germinação de sementes de bambu, e outros cursos. As nossas florestas de bambu, então, existem hoje, comercialmente falando, essas florestas de bambu aqui em Goiás. Tem o Roberto Magro em Itapuranga, em Alexânia. Itapuranga aqui tem o Paulo, né? Aqui na minha tela aqui está tampando aqui, mas é Nerópolis. Nerópolis tem lá o Marden, da Implante. Aí tem Araçu, que é da Emater, o Roberto que plantou há 13 anos atrás. Em Nazário, lá é a Fazenda da Barra, né, o Bambu da Barra. Em Caturaí tem um colega nosso, o Adílio, que tem um plantio lá. Em Goiânia tem o FG e tem Edulab aqui, do Elcio. Em Bela Vista tem do pessoal do tecido Chita, foi a primeira floresta, só que está meio largado. O professor Jamil tem um colega que é agricultor orgânico, plantou 300 e tantas plantas lá, com uma cerca viva ao redor da propriedade. Em Caldas Novas tem lá o Harold, lá com 23 hectares de bambu e produzindo brotos de bambu, provavelmente vai produzir de novo esse ano. Um exemplo bom aqui é o Nazário, que é o bambu da Barra, né? Eles têm lá acho que 26 hectares de bambu agora. Então, o primeiro plantio lá eles fizeram solteiro, depois fizeram o plantio consorciado com mogno, aqui é mogno de 8 anos, feito o plantio de bambu aqui no meio, irrigado, e do lado aqui tem
Guariroba, né? E tem baru, e tem abacate, tem muita coisa aqui. Tem uma agrofloresta bem interessante, um sistema bem produtivo. Outro subprojeto é o processamento do broto de bambu, coordenado pela professora Rosângela Vera. Então, dos brotos de bambu, a Rosângela fez 2 produtos. O broto em conserva, né, que já é bem conhecido, mas está determinando aqui o tempo de cocção e tal, e formas de fazer isso para eliminar esse ácido. E ela fez também uma farinha do broto. Tem um aspecto aqui de uma farinha de aveia, uma aveia em flocos finos. E é importante que ele é muito rico em fibras alimentares, e não tem gordura, né? Então, é bem interessante para as dietas, para você colocar isso aqui em receitas diversas. Fizemos cursos, né, para ensinar as pessoas a preparar esse broto, esse palmito de broto de bambu em conserva. Então, aqui um dos nossos cursos, o primeiro curso, está com o Paulo aqui ajudando todo mundo. Então, a gente cortou o broto, né, ensinou aqui a descascar, a limpar. Essa aqui é a nossa instrutora, é Iharie, japonesa, né, que ela vende broto de bambu na feira, aprendeu com a mãe, com a avó, e a filha dela está do lado aqui também aprendendo. Então, a gente queria aprender técnicas japonesas, né? Isso aqui é muito forte na culinária japonesa. E aí, o resultado é isso aqui. Então, esse aqui é do curso, né? E esse aqui é um broto comercial da fazenda Indaiá, lá de Caldas Novas, do Harold, que foi o primeiro broto comercial aqui em Goiás, né? Vamos dizer assim, quase que industrial, uma cozinha industrial, né? Tudo aqui com rótulo, tudo direitinho, e que, inclusive, chegou a ser exportado para a Alemanha. Foram 4,5 toneladas de broto de bambu orgânico de Caldas Novas para a Alemanha. Aqui já a produção é a cozinha industrial do Paulo, né, que é lá de Itapuranga, a cozinha está aqui em Goiânia, aqui, né, um caldeirão aqui para ferver os brotos, né? Isso aqui já é um momento final de esterilização, está aqui o produto pronto, né? E aí está aqui, olha, com a pimenta, né, bem bonito aqui, e todo cuidado aqui, embalado, ensacadinho, bonitinho, para levar para o mercado. Aqui tem a outra produção, que hoje é de Nazário, né? Tem esse filme aqui que eles fizeram, vou mostrar para vocês. Não preciso do banho. Professor Rogério, é sem áudio mesmo, né? Então, veja assim, um material muito bem produzido, né? Isso é importante, a gente já está fazendo marketing, tem uma parceria com a Makita, tem a lâmina, aquela Serra Sabre, uma lâmina que foi desenvolvida específica para o bambu, e ao final o produto acabado sendo colocado no mercado em 2 versões, né? Com pimenta e sem pimenta. E esse bambu está, eu aproveito para fazer a propaganda aqui, está em promoção, você pode comprar no Mercado Livre, frete grátis, apenas R$ 84,99, 5 unidades. Então, assim, sai bem barato, né? E eu comprei já, chega rápido, em Goiânia mesmo chega com 2 dias, dependendo do horário que você compra. Então, vale a pena, né? Quem tiver interesse, entra no Mercado Livre, está na Broto de Bambu, e você vai encontrar esse produto aqui da Fazenda da Barra. Tem a professora Tânia, lá da Faculdade de Nutrição, está pesquisando lá os aspectos nutricionais e antinutricionais da farinha de colmo do bambu, da farinha de broto de bambu, do broto de bambu. A professora Rosângela tem trabalhado com os aspectos tecnológicos da produção do broto de bambu e da farinha do broto. Outro subprojeto nosso, o último aqui, é aproveitamento energético do bambu. Então, aqui, a produção e caracterização de pellet de bambu, produção, potencial de espécie de bambu como fonte energética, são todos trabalhos já publicados, né?
Esse aqui, avaliação de briquete de bambu produzidos aí por diferentes temperaturas. Enfim, né, tá aqui, né, o carvão do bambu aqui do Dendrocalamus aspera, o bambu gigante, o carvão do Dendrocalamus strix. Então, assim, é um uso não muito nobre, vamos dizer assim, mas bem interessante também você produzir aí carvão de bambu, né, substituindo aí o carvão de eucalipto, né? Outras atividades da Rede Bambu Goiás, nós temos uma floresta de bambu com 3 espécies de bambu gigante, tem 1 hectare plantado, já tem uns 6, 7 anos, está aberta a visitação, né? Quem quiser conhecer, como é que é uma floresta de bambu? Vamos lá visitar. Aí você vai ter a oportunidade de saber como que é um plantio comercial de bambu, nesse espaçamento certinho. Fizemos um auditório de bambu, né? O que vocês estão vendo, essas bolinhas verdes aqui, é uma espécie de bambu, e o verde escuro é outra espécie. Então, o palco aqui, para vocês terem uma ideia, esse palco aqui tem 10 metros por 8. Então, dá para ver que aqui tem mais de 20 metros aqui, 20 por 12, 12 nada mais ainda, né? Uns 20 por 15 aqui, ó. É a parte do palco, onde nós vamos colocar os bancos. Aqui atrás os camarins, para as pessoas se trocarem, fazer as apresentações. E o foyer de entrada aqui para uns pré- e pós-eventos, né? Então, isso aqui já está quase em condição de uso. Eu creio que a partir do ano que vem já possa ter eventos aqui nesse auditório de bambu vivo. A localização do material, o auditório do bambu está aqui, né, do lado da área do Agrocentro-Oeste, aqui é a Escola de Agronomia, a coleção de espécies de bambu aqui também está do lado, tá? Aqui é a estação de tratamento de esgoto, um pivô central, as florestas de bambu, aquele 1 hectare está aqui eu tenho outra floresta de outra espécie, que é o bambu alastrante, e aqui tem uma segunda floresta que é do lado do auditório, uma mistura de espécies de bambu, que isso aqui é um uso mais para as pessoas descansarem, né? Mais de contemplação e meditação, e o viveiro de bambu aqui dentro da escola. Temos todos esses parceiros aqui, né? De uma forma ou outra contribuindo com a gente aí, pessoal de Brasília, CREA Goiás, um forte parceiro, a Embambu, Fazenda da Barra, a EAGO, a Emater Goiás, né? E do Lago EG, então, assim, várias instituições aqui ajudando aí, envolvidas nesse processo. Aqui é o Léo Máquinas, da Maquita, CNPq. Aqui é o Espaço Bambu, é um espaço que nós temos na feira da Agrocentro-Oeste, então é um espaço colaborativo aqui, para você ver, tem gente comercializando broto de bambu, comercializando colher, bicicleta, enfim, né, carvão. Então, um espaço, quem produz alguma coisa de bambu pode estar nesse espaço aqui, compartilhando. E agora a gente está inaugurando a nossa loja, o museu e a loja do bambu no Parque Areião. Então, essa casa aqui no Parque Areião, né, quem conhece o parque, que na parte de dentro, naquelas casas de madeira, e aqui é a vitrine que a gente está confeccionando para apresentar aqui artefatos, nós temos mais de 200 artefatos de bambu, então a gente quer apresentar isso para a sociedade, para as pessoas verem que tem um relógio de bambu, tem um mouse de bambu, tem uma flauta de bambu, tem um monte de coisa de bambu, coisa que a gente nem imagina, né? E dentro também desse espaço nós vamos ter a nossa loja colaborativa. Se alguém produzir algum artesanato de bambu, pode comercializar nessa nossa loja. Então deixa lá, a gente vende e cobra uma taxa de administração aí, mas você não precisa ficar lá e a gente vende lá, cuida direitinho, vende e repassa o dinheiro para o proprietário. A bicicleta de bambu foi feita pelo Silberto aqui em Goiânia, eu já falei, né? Tem um quadro bem bonito, olha, ela é muito bonita, e vai ser fabricada agora no estado de São Paulo. O gado comendo aqui, né, a gente já mostrou também, a gente precisa melhorar, precisa pesquisar mais isso aqui, para ver como a gente pode usar isso aqui de uma forma planejada. Aqui o Strix com 3 anos, olha como referencial aqui a garrafa, então você vê que tem um diâmetro aí, aqui na faixa de 6 centímetros, né? Eu creio que aqui em Goiás ele vai chegar a 8, 9 talvez, no máximo, mas ele é maciço, então assim, fantástico aí para carvão e outros usos. A pesquisa com tratamento de esgoto, nós fizemos esse trabalho de mestrado aqui com esgoto industrial, né? Tá aqui as fotos, né? E a gente viu que o bambu ele cresce demais. E aplicando esgoto, o broto dele, esse broto aqui é no 1º ano. Normalmente ele tem esse diâmetro aqui no 3º ano. Então, assim, é fantástico quando você usa o esgoto para irrigar, o fertirrigar o bambu. E a gente quer usar isso. Outra pesquisa que foi feita aqui pela Karina, usando esgoto doméstico, né?
já em caixa d'água, mas o mesmo sistema, o solo, plantado bambu, aplica o esgoto aqui, coleta do outro lado, analisa para saber qual é a eficiência. E, por fim, fizemos um trabalho avaliando a eficiência do bambu, que foi o trabalho da Luliane Queiroz, que é o uso do bambu na remoção de hormônio de anticoncepcional feminino. Porque a gente sabe que ele vai para o esgoto e as estações de tratamento não conseguem remover esse hormônio desse esgoto, que vai virar água, no caso. E aí a gente acaba bebendo esse hormônio, isso causa problema para as pessoas. Então, a gente queria avaliar esse bambu ornamental, que é o barriga de Buda, ver se ele tinha eficiência, né? E todas essas pesquisas aqui, eficiência mínima aqui na faixa de 95%, 96%. Tá? Aqui, no caso desse aqui, ó, chegou aqui a 90% aqui, ó, certo? Na concentração mais alta de hormônio. Aí, ó, de 80% a 94% de eficiência média na remoção do hormônio. E agora nós estamos implantando um sistema da ET de Abadia de Goiás, em parceria com a Saneago, já plantamos os bambus lá já, a gente vai montar a irrigação e nós vamos aplicar o esgoto tratado na lavoura de bambu. A ideia é que se a gente aplicar o esgoto numa taxa de aplicação menor do que a capacidade de evapotranspiração, o bambu vai absorver todo o esgoto e vai transpirar isso para a atmosfera. Então, eu tenho 100% de eficiência de tratamento agora. E o que é problema no esgoto, que basicamente é matéria orgânica e nutriente, é comida para as plantas, vai alimentar o bambu. E nós vamos produzir muito bambu e vamos fazer um trabalho social com esse bambu aqui, ensinando as pessoas a usar para fazer móveis e artesanato. Então, a gente está resolvendo o problema ambiental e resolvendo o problema social com a cultura do bambu. Fizemos dia de campo, né? Isso aqui é lá em Araçu, esse dia aqui tinha lá umas 100 pessoas, né, conhecendo, isso aqui era o presidente da IAGO na época, né, o Pimenta, o Vicente da IAGO, o professor Ximenes aqui. Então, assim, o pessoal conhecendo lá a floresta de bambu, né? Está para ter um visual aqui que é bem bonito. Lá tinha também viveiro de produção de mudas, né, no sistema convencional, com os copinhos aqui no campo. Outra experiência foi aqui na Edulab, aqui em Goiânia, um plantio no meio do cerrado. Abriu-se uma linha no cerrado e plantou bambu, tá vendo? Consórcio aqui, o bambu na agrofloresta. Na mesma propriedade aqui, construção com bambu, ripas de bambu, estrutura aqui com bambu roliço. Temos uma biblioteca com mais de 200 livros, revistas e DVDs de bambu, especializado em bambu. Temos um acervo também, que hoje já está bem maior que isso aqui, é o que a gente está mostrando lá no Museu do Bambu. Aceitamos doações, tá? Avaliamos o uso do bambu como cabos de ferramentas, o bambu maciço aqui, cabo de foice, machado, isso não quebra de jeito nenhum, é fantástico. Fizemos um plantio de frutíferas em consórcio com bambu já estabelecido. E temos a outra pesquisa aqui, já é Alexânia, irrigado aqui, ó. Aqui eu tenho pitaia, gliricídia, tá? Eu tenho guariroba, tenho bambu, tudo na mesma área. Então, o sistema agroflorestal em consórcio tem o capim aqui também, o pasto. A gente está avaliando esse sistema hoje, avaliando inclusive o consumo de água dessas culturas todas. Fizemos avaliação de corrente para motosserra e de lâmina para a Serra da Maquita, Serra Sábio. Então, assim, nós temos a parceria com a Maquita. Fizemos a exposição de fotos de bambu aqui, foram tiradas por João Caetano, é um fotógrafo do Cerrado, já bem famoso no mundo inteiro. Né? E eu fui com ele, eu pedi para ele tirar foto, ele fotografava, e fizemos essa exposição. Fizemos, isso aqui é no Acre, na Universidade Federal do Acre, nós fizemos a exposição dessas fotos lá, já fizemos em 5 lugares. Assessoramos o pessoal do Parque Areião quando houve incêndio criminoso lá que destruiu muitas toceiras. A gente foi lá e orientou o pessoal como manejar isso aqui para recuperar o bambuzal. Fizemos treinamento, várias pessoas, esse aqui é o Roberto Magno, né, uma equipe que foi fazer um treinamento na China, que são pessoas do mundo inteiro. Nós já mandamos 8 ou 9 pessoas aqui do Brasil, né, numa parceria que a gente tem lá. E as pessoas vão para lá estudar e aprender sobre a cultura do bambu e visitar indústrias, etc. E nós temos o nosso grupo do WhatsApp aqui, 179 participantes, hoje já tem mais, que é basicamente a Rede Bambu Goiás. Então, se alguém tiver interesse, pode participar, né? O assunto lá é bambu, a gente posta fotos e perguntas e etc., né? Sempre discutindo e compartilhando informações sobre o bambu.
E é isso, né? Quem não compartilha não cresce, né? Então, nós acreditamos nisso e por isso a gente está sempre compartilhando, né? E por isso a gente faz questão de estar aqui hoje falando com vocês aqui, mostrando um pouquinho da cultura do bambu, tentando despertar aí uma curiosidade, né? Quem sabe alguém aí possa se interessar realmente e possa vir a trabalhar e nos ajudar na estruturação da cadeia produtiva do bambu no estado de Goiás. Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para apresentar, para conversar com vocês aí. É muita informação, a gente falou rápido, mas estamos aqui à disposição para alguma pergunta, né? E tem o WhatsApp lá da Rede Bambu Goiás, e a gente está lá na universidade, né? Se alguém tiver algum interesse, pode nos procurar aí, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los, ok? Então, eu vou encerrar aqui o compartilhar aqui para a gente poder abrir aí para nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigada, professor Rogério. Tivemos bastantes elogios aqui nos comentários. Eu vou pedir, então, para o senhor dar uma olhada, depois, quando o senhor puder. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta diretamente para o professor Rogério, pode enviar no chat, que eu posso ler. Então, vou dar um tempinho para o pessoal ir colocando as perguntas aí. No chat, a Milena já enviou para vocês o link para a lista de presença e para o formulário de avaliação. Essa palestra está sendo gravada e quem preenche a lista de presença recebe a gravação dessa palestra e o certificado. Enquanto o pessoal vai formulando as perguntas aí, Ludmila, eu quero agradecer aqui. Eu estou vendo aqui, ó, na minha tela eu estou vendo aqui já o Dr. Pedro de Freitas, né, da Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, nos honra com a sua presença aqui. O Christopher Mazetti, engenheiro civil, que está em Caldas Novas, que construiu aqui em Hidrolândia, parceiro nosso também. Quem mais eu estou vendo aqui? O Paulo Faria, né? O Rodolfo Bambu, lá de Mogi das Cruzes, né? Artesão aí, que faz aquelas colheres maravilhosas com bambu e faz muita coisa com bambu. Deixa eu mudar para outra tela aqui, ó. Tem 2 telas cheias aqui já. O Danilo Couto foi aluno nosso aqui, excelente profissional, trabalha na área ambiental, engenheiro agrônomo. Rogério, Pois não. Zé Reis, E o só Zé lembrando Reis. também que essa palestra está sendo gravada e depois o CREA disponibiliza para a IAGO e a gente coloca no canal do YouTube da IAGO e disponibiliza o link no site. Então, quem tiver interesse de rever ou passar para alguém, o link vai estar no site da IAGO. Provavelmente essa semana ainda. Eu espero chegar a gravação, a gente vai fazer um tratamento para ficar um pouco menor, para poder disponibilizar no YouTube, e vai estar lá para quem quiser assistir. Eu estou vendo aqui no chat, aqui nós temos, eu vou de baixo para cima, uma pergunta aqui, ó. Como está o livro de receitas? Então, nós estamos elaborando um livro de receitas com bambu. O Gilson que é o responsável aí por esse trabalho, né? Ele, Rosângela. Já temos aí uma coleção aí de, acho que umas 20 receitas, a gente quer um pouco mais, né? Tudo fotografado, tudo testado direitinho, com as medidas certinhas, e eu creio que agora, ainda esse ano, a gente consiga concluir aí esse livro de receita, né? Aqui a situação complicou um pouco por conta da pandemia, agora retoma as atividades, é muito trabalho, agora eu tenho que dar aula amanhã, eu dou aula sexta-feira, eu dou aula o dia inteiro, mas a gente vai fazendo aí, né? E vamos, assim que a gente terminar esse livro aí das receitas, a gente vai divulgar bastante, tá? Que a gente quer fazer um evento com as receitas, para o pessoal experimentar. Hoje já não dá para fazer isso, né? Escrevemos também um livro infantil sobre o bambu, que já tem um tempo, a gente nunca conseguiu fazer o lançamento oficial dele, mas já tem mais de ano. A gente mostra ali, por exemplo, que o 14 bis, né, o primeiro avião a voar, a estrutura dele, o esqueleto dele é em bambu. O Demoiselle, o avião que veio depois também, estrutura em bambu. E que a primeira lâmpada elétrica, o filamento dela era bambu carbonizado, enfim. A gente tenta mostrar para as crianças, e as crianças ensinam para os pais, né, o que é o bambu, né, um pouquinho disso que a gente falou aqui hoje. Se alguém quiser perguntar, gente, por favor, vai fazendo enquanto eu estou lendo aqui no chat aqui se tem mais pergunta, tá? Rogério,
Rogério, Pois não. lembrando também que na parceria da IAGO, nós estamos tentando aprovar no tal de patrocínio do CREA um curso, né? Faça a propaganda do curso aí, Rogério. Então, nós vamos ter um evento, né, uma espécie de treinamento lá no Parque Areião. A ideia é fazer no parque mesmo, ao ar livre, né, para ficar mais seguro, com todo o afastamento, com álcool gel, máscara, tudo direitinho, seguindo todos os protocolos de segurança, o número limite de pessoas. E nós teremos 4 módulos. Um módulo a gente vai falar sobre manejo, outro vai falar sobre alimentação, outro vai falar sobre construção, né, uso do bambu na construção, e o outro eu esqueci agora. Mas, assim, nós acreditamos que vai ser aprovado esse patrocínio aí, né, por parte do CREA, que a gente vai realizar. Então, nós já estamos atrás dos palestrantes. Construção civil, nós vamos trazer um engenheiro civil lá de Brasília para falar sobre o uso do bambu na construção, né, que é o nosso parceiro também, é o Frederico Rosalino, professor lá da PUC. A parte de alimentos aqui, a professora Rosângela. Tem o Roberto Magno, vai falar para a gente do manejo do bambu. O Stefano Post também vai ajudar aí na parte prática do manejo. A gente vai ter né, a prática mesmo, mostrar para as pessoas como é que faz o manejo, usando serra-sabre, usando motosserra, usando serrote, como que corta a vara que corta. Então, a gente quer fazer todo esse treinamento aí. E, além disso, a gente no Parque Areião, a gente quer fazer outros treinamentos, assim, específicos, tipo assim, manejo de toceira de bambu. A gente quer fazer, depois manejo de pabroto, confecção de artesanato, confecção de tamborete, confecção de cestaria. A gente quer fazer várias parcerias e ensinando as pessoas. Eu conversei hoje com a colega do Senar. O Senar tem 2 cursos de confecção aí, um é de móveis e outro de artesanato com bambu, cursos excelentes, né? Muito bom mesmo. E a gente quer fazer uma parceria e a gente pediu que eles oferecessem mais cursos. Então, assim, eu devo ter uma reunião com eles esse mês ainda, para a gente definir os novos cursos. Isso vai estar disponível à disposição dos produtores rurais e gratuitamente, né? E a gente quer fazer também no Parque Areião. Eu estou vendo aqui, não estou vendo mais pergunta, então vocês podiam fazer pergunta aí pelo chat, pelo microfone mesmo. Tem algumas perguntas aqui que eu consegui verificar. Qual Passa aí. propagar o bambu gigante? Tivemos Professor algumas Rogério, perguntas, professor Rogério, no chat. Eu vou dar liberdade para o Elton fazer primeiro, porque ele tinha levantado a mão. Sim, Após por ele, favor. tivemos algumas perguntas no chat, eu vou lendo para o senhor. Ok, vamos lá. Sim, pois não. tá me ouvindo, professor? Sim, estamos ouvindo, Elton. Tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Elton, sou professor da UEG e gostaria de parabenizar aí a palestra, gostei demais. E, coincidentemente, semana passada eu fui visitar lá a casa do Christopher, que está aqui também com a gente, né? Inclusive, eu que mandei para ele o folder dessa palestra, né? Não sei se ele tinha visto antes. E conheci a casa dele lá, ele fez um curso lá para mim, né? Ele apresentou lá todos os detalhes da casa. E eu queria saber, eu acho que o senhor conhece, eu apresentou aí nos slides a casa dele, né? Se já tem a plantação daqueles pilares, né? Que são os bambus lá que ele utilizou como pilar. São bem gigantes, né? Aí eu queria saber se já tem aqui em Goiás, né? Que ele me falou que ele teve que comprar lá de São Paulo. E aí eu queria saber se já tem a plantação aqui em Goiás daquele tipo de bambu. Ok, Elton. Aquele bambu é o Dendrocalamus asper, é o bambu gigante, é esse que tem no Parque Areião. Tem muita propriedade rural aqui em Goiás que tem desse bambu, tá? O problema é que para comprar esse bambu você tem que fazer o que a gente chama de garimpagem. Então você tem que descobrir uma propriedade que tem, ir lá negociar com o produtor. Esse bambu ele está plantado dentro de uma vossoroca, está plantado do lado da casa, perto de um fio, então é difícil você cortar, é difícil de tirar. Nunca teve manejo, então a vara madura está no meio, você não tem acesso. Então fica muito caro, muito difícil, né?
praticamente inviabiliza, né? Então, por isso gastou muito tempo, muito dinheiro para poder fazer aquela casa dele. O que a gente pensa é ter o plantio comercial, e aí as pessoas vão tratar o bambu, e você chega e vai comprar a vara pronta, tratada. Falou, eu quero 20 varas com diâmetro tal, comprimento tal. E a pessoa vai te entregar com qualidade, com garantia de que foi tratado e que não vai ter caruncho comendo. Então, nós temos o plantio em Caldas Novas, 20 e poucos hectares, tem em Nazário, uns 26 hectares mais ou menos, tem Itapuranga, lá o Paulo, lá com 3 hectares, tem Araçu, que é da Emater, que tem uma área maior, mas é para pesquisa, né? E tem gente plantando agora. Mas, assim, esse bambu, para você construir com ele, você vai precisar ter uma vara madura e precisa de um diâmetro. Então, quando você planta o bambu, o diâmetro dele é pequeno e ele não engrossa. Ele só vai engrossar o próximo broto, que é uma gramínea, então ele não cresce radialmente, né? E aí, vamos imaginar que você vai levar aí, a toceira vai levar aí uns 7 anos para chegar no diâmetro que a gente quer. E depois vai precisar de uns 3, 4 anos para aquela vara amadurecer. Então, nós estamos falando de 10, 11 anos para você ter um material disponível para a construção civil. Então, realmente, a gente ainda não tem quantidades suficientes, né? Mas a gente espera que no futuro a gente venha a ter, porque a gente está promovendo aí, né, o plantio. Se a gente aplica o esgoto nesse bambu, irriga o bambu, ele vai crescer mais rápido, em vez de levar 7 anos para chegar no diâmetro, de repente leva 5. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, que a ideia é que você chegue numa casa tipo madeireira tal, e você fala, eu quero 20 varas de bambu do diâmetro de 15 centímetros, comprimento de 6 metros. Eu quero 100 varas do bambu tal. E aí eles vão te entregar já tratado, tudo padronizado, tudo certinho. Essa é a nossa intenção. Mas hoje ainda não tem, né? Os plantios estão basicamente novos e começando agora. Então, a gente precisa trabalhar muito para ter esse material. Agora, tem muita fazenda, muita propriedade que tem esse bambu. E aí é o caso da gente fazer esse treinamento, ensinando a fazer o manejo, ensinando as pessoas a tratarem também. De repente, o cidadão tem umas 10 toceiras na propriedade, ele pode fazer o manejo, tratar esse bambu e já vender a vara tratada. Ou ele pode cortar e entregar na beira da estrada, enfim, tem várias possibilidades. Tá? E isso vai baratear o custo da vara e vai baratear a construção com bambu, vai facilitar o processo. Mas hoje ainda não tem. Obrigado por estar participando com a gente e mandar um abraço para o Cris. Ele tá aqui, até respondeu aqui no chat aqui, que ele comprou só a primeira remessa em São Paulo e depois ele colheu em Bela Vista e Brasilândia, eu acho, bastante. Então tá bom. Nós encontramos com ele, eu e o Stefano encontramos com ele um dia lá em Bela Vista, lá ele colhendo a propriedade lá de um japonês. A gente esteve junto lá e bem trabalhoso, né? Esse processo encarece muito. Obrigado, professor. A próxima pergunta é do Pedro. Ele diz, aqui em casa utilizei o bambu para diversos fins, por ser fácil de trabalhar, me custando somente a extração. Mas a pergunta é, qual a melhor forma de tratar o bambu para garantir a durabilidade e manutenção das suas propriedades, como a cor e as dimensões, por exemplo? Então, Pedro, aí vai depender muito do bambu. Existem alguns processos de tratamento. Por exemplo, esse bambu de vara de pesca, né, o Philostax aurea, se trata no maçarico, com fogo, e tem um excelente resultado, tanto do ponto de vista da conservação e do ponto de vista estético, né? Fica aquelas manchas, ele dá uma coloração amarela, que é um verniz natural que ele tem. A gente vê uma vara de pesca, ela é bem amarelinha, aquilo é verniz natural do bambu, tá? E você pode criar manchas ali usando a chama, então fica bem bonito. O pessoal usa isso muito em móveis, né? Nos chamam de cana da Índia. Então, é um processo. Outro processo é para a construção civil, a gente usa para evitar que o inseto vá para comer o amido. Então, eu tenho que alterar esse amido ou colocar alguma substância lá que mate o inseto. A gente tem trabalhado com boro, que é menos tóxico, né, do que, por exemplo, CCB, né, que é arsênio, por exemplo, que é extremamente tóxico, né, cromo, são metais pesados. Então, a gente pode trabalhar com boro. Tem um processo também, né, com fervura, né, no vapor. Então, tem alguns processos, vai depender muito da finalidade de uso, tá?
E com relação, por exemplo, construção civil, depois de tratado, ele vai estar protegido de insetos e fungos. Mas você tem que proteger da umidade. Então, ele não pode pegar a umidade do chão, não pode pegar a umidade de chuva. E aí eu tenho que usar um beiral largo e usar concreto, alguma estrutura embaixo para não ter um contato direto com o solo. Então, assim, é um conjunto de fatores que vai levar a essa preservação desse bambu, o uso de verniz, o uso de algum material também, né? E normalmente ele não vai tolerar bem um espaço externo, né? Mas dura muito tempo, né? Diz que na cúpula do Taj Mahal tinha estrutura de bambu lá, durou mais de um século, né? Se você for no shopping Passeio das Águas aqui em Goiânia, na entrada dos banheiros ali, ó, tem um painel com o Filostax áureo ali, o Roberto que fez, ele fez na época de inauguração do shopping, está lá perfeito até hoje. Então, assim, depende muito da forma que vai ser usado, se é um ambiente interno, se é um ambiente externo, que tipo de estrutura você está fazendo, né? Então, tem várias formas de tratamento. A gente tem que pesquisar para ver qual que seria mais indicado, né? A próxima pergunta, então, é do Josiel. Ele pergunta, do ponto de vista da sustentabilidade a respeito dos lençóis freáticos, o bambu causa muito impacto a eles, visto que, em comparação ao eucalipto, que tem raízes muito profundas e pode comprometer o lençol da região. Olha, essa questão, inclusive do eucalipto, né? Eu vi uma palestra de um professor da Universidade de Viçosa, e ele, num bate-papo com a filha dele, que cursava também em faculdade na época, né? E ela fazia os questionamentos, mas eucalipto é isso, é aquilo, e seca o solo, né? Uma pergunta, um afirmativo dela, eucalipto seca o solo. E o pai dela, que era professor, respondeu, que bom que seca, né? A função da planta é essa, né? Então, quando chove, o solo é uma caixa d'água, ele vai ser recarregado, vai encher. E no período da seca, ele tem que esvaziar a caixa. Nas próximas chuvas, vai encher de novo. Esse é o processo. É o ciclo hidrológico. A planta absorve a água e transpira, e ela vai chover em outro lugar. Então, o que chove aqui em Goiás, isso vem vapor de água que vem nas nuvens que evaporou lá na floresta amazônica, né? Então, aquela história, se desmatar a Amazônia, onde é que vai virar deserto? Vai ser aqui, né? Porque lá o vapor da chuva vem do mar, né? Então lá vai chover, e aqui não vai chover porque não vai evaporar e nós não vamos ter chuva aqui. Então tem essas questões todas, né? Dos rios voadores aí. Então, assim, o sistema radicular do bambu é mais superficial, mas tem muita raiz e vai longe. Ele é apto também, ele é bem capaz de absorver umidade, e no período da seca ele perde folha, né? É uma estratégia que ele utiliza para não ter que absorver muita água. A gente não sabe ao certo quanto de água o bambu absorve. As nossas pesquisas hoje, nós temos 2 pesquisas com o vapor financeiro e do INVAR, a gente tem sensores de umidade no solo e nós estamos medindo isso. Então, ao final, a gente vai saber, né, para 3 espécies de bambu e um determinado desenvolvimento e espaçamento, a gente vai saber que tanto de água esse bambu absorve. Né? Nós não sabemos ainda. Tá? Mas eu tenho relatos aí, por exemplo, de plantio de eucalipto em áreas que os córregos estavam secos, foi feito um plantio de eucalipto, né, monocultura, e que os córregos voltaram a correr. Então, assim, fala que o eucalipto seca, realmente a raiz é muito profunda, evapora muita água e tal, mas aí eu não sei até que ponto ele vai secar ou não. Na verdade, o que a gente observou lá é que fazia o contrário, o efeito contrário, porque infiltrava muito mais água e armazenava água. Então, é um conjunto. O bambu é muito usado para controle de erosão. Ao controlar a erosão, você favorece o armazenamento de água, né? Então, assim, tem que analisar, talvez, de uma forma mais global isso aí. A princípio, eu diria que o bambu é muito importante para melhorar, né, o armazenamento de água, porque vai diminuir a erosão e a água vai infiltrar muito mais. E infiltrando mais, recarrega o lençol. E as raízes são superficiais, elas não vão chegar tão fundo para explorar essa umidade. Então, na seca, o que a gente observa é que ele perde muita folha e aí a evapotranspira pouco. Mas a gente ainda não sabe quanto, a gente está medindo isso, ok? A próxima pergunta é do Michel, do IF Goiânia. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre a durabilidade do bambu aplicado em construções
Ele pergunta também se existem muitos trabalhos nesse campo. Então, em outros países, né, se você for, por exemplo, na Colômbia, nem vou dizer China, mas Colômbia, Equador, que está aqui mais próximo, eles têm uma história de construção com bambu. Eu estive no Equador, num evento, e eles já encontraram lá em sítios arqueológicos lá o uso do bambu há 4.000 anos por comunidades indígenas, na construção. Né? Diferente aqui do Brasil, né? Que o nosso índio não usava o bambu na construção, não, usava para outras coisas. Mas é assim, ó, se você colhe o bambu, uma vara madura, uns dizem que tem que ter a lua certa, que é a lua minguante, né? Eu acredito. Apesar de que a ciência não confirma isso não, tá? Mas é um conhecimento popular. O bambu, então, a vara madura, colhido na lua minguante e fazer um bom tratamento. E proteger dessa umidade, né, tanto do solo quanto da chuva, e aí, de repente, usar um verniz também. Tem um problema de variação de umidade, né, período seco, período chuvoso, isso pode rachar também o bambu. Mas a expectativa é que esse bambu vai durar aí mais de 50 anos, com certeza. Tá? Igual eu falei, na cúpula lá do Taj Mahal, que eles olharam lá, tinha mais de 100 anos, intacto, né? Então, assim, bem feito e bem cuidado, vai durar aí, com certeza, aí, uma vida inteira. A próxima pergunta é de um participante que não se identificou. Ele diz, excelente palestra, professor. E ele pergunta, no estado de Goiás, atualmente, qual o valor médio do metro linear de Deasper, tanto com e sem tratamento? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Tratado, provavelmente não vai encontrar ainda. Eu creio que muito em breve a gente deve ter lá com o pessoal de Nazário. Eles já têm tanque de tratamento, mas ainda não tem a matéria-prima, né? Eles teriam que adquirir esse material, tratar para depois comercializar. Então, eu acho difícil você encontrar esse material tratado. O Hugo, lá em Pirinópolis, que é um consultor também, ele oferece esse material, eu não sei o preço. E eu não estou vendo ele aqui, eu convidei, mas ele estava com dificuldade, né? Ele poderia dizer para a gente o preço, mas eu não sei. Porque ele comercializa varas tratadas e ele constrói. E mesmo o bambu sem tratar, também você não vai encontrar. O que normalmente encontra é aquilo, né? Você chega na propriedade, tem lá a toceira e você compra a vara, por exemplo, para você cortar. E aí o preço é variável. Às vezes você ganha isso, às vezes você tem que comprar. O Cristo comprava. O Cristo está aqui, ele podia talvez dizer para a gente que preço que ele pagava. Eu não lembro o preço que ele pagava na vara, tá? Mas eu realmente não tenho essa informação, eu não saberia responder, não. Se alguém tiver, pode nos ajudar. Enquanto isso, nós vamos para a última pergunta do Gustavo Tavares. Professor, o senhor está fazendo algum tipo de pesquisa relacionada à substituição do aço por bambu, tratado em concreto armado e em pequenas construções? Então, no momento a gente não tem nenhuma pesquisa nesse sentido. O professor Dafico Alves era professor da Escola de Engenharia Civil aqui da UFG, se aposentou, hoje ele é professor da UEG em Anápolis, né? Ele tem um livro de resistência de materiais de construção. O Dafico fez muita pesquisa com isso, tá? Mas nós não temos. Mas a gente tem, por exemplo, o professor Gavame, da PUC do Rio de Janeiro, tem muita pesquisa, já de décadas, utilizando o bambu aí. Tem alguns trabalhos com bambu creto, né? Tem uns que fizeram tanques, aqueles tanques para criação de peixe, ou mesmo aquelas cisternas para armazenamento de água de chuva, né, lá do Nordeste, que usavam uma tela, né, vergalhões de aço com tela de galinheiro. Isso fizeram aqui substituindo o aço com ripas de bambu, fazendo uma malha ali, usando essa telinha de galinheiro também. O resultado foi muito bom. Existem algumas questões relacionadas a pH, né, fazer um tratamento desse bambu, passar algum produto no bambu para que o cimento cole. Então, tem as estratégias, né? Então, você já tem o resultado de pesquisa, mas assim, nós não temos ninguém trabalhando com isso por enquanto.
tá? A gente tem intenção. Eu mesmo quero fazer um tanque desse para criar peixe, mas ainda não fizemos, não. Muito obrigada, então, doutor Rogério, pelas explicações e pelas respostas. Muito obrigada pelo apoio, pela disponibilidade que o senhor esteve em prestar esse apoio, essas informações para nós hoje. Eu vou pedir para quem tiver disponibilidade ligar as câmeras para a gente tirar um print no final dessa palestra. Vou pedir também para quem não preencheu ainda a lista de presença preencher, lembrando que é só assim que você garante o seu certificado e a gravação dessa palestra. E eu peço também para preencherem o formulário de avaliação, se vocês tiverem alguma sugestão de próxima palestra, de uma outra visita, de um outro assunto que o professor Rogério poderia abordar também, eu peço que vocês coloquem na avaliação, e a gente sugere sim. Ludmila, eu quero agradecer também aqui a presença do professor Douglas Pitaluga, do IF Goiânia, IFG, né, Douglas? Aqui o campus Goiânia. O professor Douglas foi meu aluno de mestrado aqui na área de saneamento, né, um excelente profissional, está fazendo um trabalho fantástico lá no IF, eu só vejo obras e obras e obras, o homem está lá inaugurando. Parabéns aí, Douglas, obrigado aí por nos prestigiar aqui nesse momento. Vou tirar um print aqui então, só um minutinho. Prontinho. Zé Reis, você gostaria de falar? Seu microfone tá baixo, a gente não está ouvindo. Melhorou agora? Sim. O Cristo ele respondeu aqui no chat, para a colheita R$15 por vara de asper, sem contar com mão de obra e valores operacionais. A pergunta que foi feita lá atrás. E, por fim, agradecer mais uma vez o Rogério, agradecer o CREA e dizer que a EAGO continua sempre à disposição para novas parcerias para trabalhar em conjunto e disponibilizar conhecimento para os profissionais e para as pessoas de uma forma geral. Obrigado a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nos vemos na próxima palestra e até lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Se cuidem, viu?